Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Edson Montoro, sou professora da Fiel Barbantes. Na videoaula de hoje vamos aprender a confeccionar este polvo terapêutico feito em crochê. Vamos então para a lista de materiais. Antes, não se esqueça, se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você receber todos os próximos vídeos que forem lançados aqui no canal e já deixa o seu like aí durante o vídeo. Bora lá então conferir a nossa lista de materiais. Vamos então para a lista de materiais. O fio que eu escolhi para a aula de hoje é o Extra Kids. Ele é um produto 100% algodão, a tex dele é 516, cada novelo tem 130 gramas com 250 metros, ok? Eu vou estar usando o tom verde bebê, vou usar um pouco do branco e também do preto para o bordado dos olhos. Para trabalhar com esse fio, a parte da cabeça do polvo eu vou trabalhar com a agulha Color 2,5 da Fiel e a parte dos tentáculos eu vou trabalhar com a agulha 3 milímetros Color da Fiel também. Vou separar um marcador de carreira, agulha de tapeçaria, fibras de enchimento, tesoura para os arremates. Vamos então para o passo a passo. Eu só quero falar para vocês que é bem importante que o material que vocês usem para fazer este polvo, se for para bebês prematuros, que seja um fio 100% algodão, porque ele vai ser esterilizado, então outros materiais possa ser que prejudique e tem determinados hospitais que não aceitam. Então procure usar um fio de algodão. Vamos então começar pela cabeça com a agulha 2,5 milímetros. Eu começo fazendo o anel mágico. Dentro deste anel mágico, eu vou começar colocando 6 pontos baixos. Eu não vou apertar esses primeiros 6 pontos para não me atrapalhar na segunda carreira. Feito então os 6 pontos, eu puxo o fio do início. E vou voltar agora a trabalhar em cima do primeiro ponto baixo. Para cada ponto que eu tenho aqui dos 6, eu vou trabalhar 2 pontos, e aqui no começo da carreira eu não faço ponto baixíssimo. Eu coloco a agulha e já começo fazendo aqui um ponto baixo. Nós vamos trabalhar 6 aumentos. O aumento é quando fazemos 2 pontos baixos, usando o mesmo espaço de base. Então, eu vou trabalhar aqui segunda carreira, 6 aumentos. Feitos 6 pontos baixos, 6 aumentos, eu vou pegar o meu marcador e vou colocar em cima do último ponto da carreira. Vou trabalhar agora a terceira carreira, começando com um aumento. No ponto seguinte, apenas um ponto baixo. Vou repetir um aumento. E no ponto seguinte, apenas um ponto baixo. E sigo fazendo essa repetição até chegar no ponto que está o marcador. Removo meu marcador. E faço meu último ponto onde ele estava. Fiquei um total de 18 pontos baixos. Vou colocar sempre o marcador no último ponto da carreira que eu acabei de trabalhar. Quarta carreira será feita com 2 pontos. E no terceiro ponto, aumento. Agora é só repetir. 2 pontos. E no terceiro ponto, um aumento. Vamos fazer assim por toda a volta. No final, você terá 24 pontos baixos. Chegando aqui no final, eu vou remover o marcador e trabalho o meu aumento no lugar que estava ele. Quarta volta concluída. Vamos para a quinta carreira. Nós vamos começar trabalhando um aumento.
3 pontos baixos. E agora é só repetir. Um aumento, 3 pontos baixos. Na hora de você tecer a cabeça do teu polvo, procura usar uma agulha que não deixe espaço entre eles. Vocês percebem que vocês não conseguem ver através dos pontos o outro lado da minha superfície. Isso é importante porque aqui dentro vai vir a fibra de silicone e não vai ficar saindo o recheio do nosso polvo entre os pontos, ok? Vamos continuar fazendo um aumento e 3 pontos, um aumento e 3 pontos até o final, chegando no final com 30 pontos baixos. Estou trabalhando agora aqui no último ponto, removi o marcador e trabalho aqui, então, meu último ponto, ok. Fiquei no total, então, com 30 pontos. Sexta carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Eu faço a primeira repetição e aí nós seguimos repetindo por toda a volta a mesma coisa. 4 pontos e um aumento por toda a volta, no final da carreira teremos 36 pontos baixos. Já está feita aqui a minha sexta carreira, certo? Nós vamos tomar cuidado para essas pontas não ficarem sextavadas. O que são sextavadas? Aquelas marcas que vai seguindo e vai marcando bem. Por isso que uma carreira nós começamos com aumento e na outra sem aumento. Uma com aumento e a outra sem aumento, para poder eles se desencontrarem, certo? Vou colocar o marcador aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos, então, para a sétima volta. Na volta anterior, trabalhamos 4 pontos e um aumento. Nós vamos trabalhar agora 5 pontos e um aumento. Porém, nós vamos começar com 3 pontos. Então, eu trabalho aqui 3 pontos e um aumento. Agora sim, eu vou fazer 5 pontos e um aumento. Quando eu chegar aqui no final, vai me sobrar estes 2 pontos. Vamos trabalhar, então, 5 pontos e um aumento por toda a volta. Chegando aqui no final da carreira, você vai remover o marcador e vai fazer 2 pontos nesses últimos 2 pontos que faltaram. Total de pontos, 42 pontos nessa carreira. Vamos, então, para a próxima. Vamos estar trabalhando 6 pontos e um aumento por toda a carreira. Total, 48 pontos nessa volta. Então, aqui eu tenho 3, 4, 5, 6 e um aumento. Vou repetir, já encontro vocês. Volta agora de número 9. Vamos trabalhar 7 pontos e um aumento por toda a volta. Finalizei aqui a minha carreira, ficamos no total com 54 pontos baixos. Você toma cuidado para quem está iniciando agora, o seu trabalho ele tende a fazer assim e ficar o avesso para fora. Você impressiona para o avesso ficar para dentro certinho. Então, se você está começando agora, deixa esse fiozinho aqui para você identificar o avesso do direito e não vai atrapalhar porque vai vir o recheio aqui, vai dar tudo certo. Agora, nós vamos trabalhar carreiras retas, que são carreiras sem esses aumentos. Eu vou colocar meu marcador aqui e vou deixar. Mas, para ele não atrapalhar, eu não vou pegar nessa laçada que estou pegando. Vou pegar aqui na lateral do ponto, porque é um lugar que eu posso deixar ele fixo. Vamos trabalhar aqui algumas carreiras somente de pontos baixos. Então, eu vou trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer algumas carreiras, retorno com vocês para falar a quantidade exata que eu fiz de carreiras sem aumento para vocês trabalharem aí a de vocês. Então, toda vez que fizermos uma carreira que são carreiras sem aumento, é só trabalhar ponto sobre ponto e toda vez que passamos pelo marcador, é marcado uma carreira. Dá continuidade, chegou no marcador, 2 carreiras. O meu marcador vai ficar aqui embaixo, vou fazer algumas voltinhas, retorno aqui com vocês. Vamos lá, então, ver quantas carreiras que eu fiz?
Olha como já vai formando aí a cabecinha do polvo. Nós trabalhamos junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, ok? Foi aqui onde eu coloquei meu marcador, eu mantive ele aqui. Então, eu fiz 10, 11, 12, 13, 14, 15, até a carreira 16, eu fiz com ponto sobre ponto. Foi no total, então, da carreira de número 10 à carreira de número 16. São 7 voltas de ponto sobre ponto. É isso que você vai trabalhar aí no seu polvinho. Vou tirar aqui o marcador. Este ponto que fica assim pra fora, eu coloco a agulha lá dentro e ajeito ele, sem problema algum. Olha lá. Continuando. Volta de número 17. Faremos 7 pontos. E agora, uma diminuição. A nossa corrente tem o lado de dentro e o lado de fora. Nós vamos pegar 2 correntes usando apenas o lado de fora. Mantém na agulha e aqui nós vamos passar o fio e fazer o ponto baixo. Essa é a nossa diminuição. E vamos repetir. 7 pontos. E novamente, um lado de fora da corrente com o outro lado de fora, passa o fio e fecha o ponto baixo. Vamos fazer assim, então, por toda a nossa carreira, 7 pontos e uma diminuição. No final, é a mesma coisa. Eu removo o marcador e faço aqui, então, a minha última diminuição. Nesta carreira, nós vamos ficar com 48 pontos. Próxima carreira será feita 48 pontos baixos. Nós vamos trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Volta agora de número 19. Faremos 6 pontos e uma diminuição. Vamos trabalhar assim por toda a volta. E a volta de número 20 será ponto sobre ponto. Já quero deixar adiantada aí com vocês. Então, 19 nós vamos fazer 6 pontos e uma diminuição por toda a volta. E a volta de número 20 será ponto sobre ponto. Concluir, na volta de número 20, vamos ter 42 pontos baixos. Volta 21, faremos 5 pontos e uma diminuição. Por toda a volta, ficando no total de 36 pontos baixos, e a volta de número 22 repete 36 pontos baixos. Volta agora de número 23, faremos 4 pontos e uma diminuição. E vamos repetir por toda a volta, 4 pontos. E uma diminuição. A volta de número 24 e 25 será feita ponto sobre ponto. Então, nós vamos completar essa volta e mais 2 e encontro vocês. 4 pontos e uma diminuição e as próximas 2 voltas ponto sobre ponto. Volta 26, faremos 3 pontos baixos. E uma diminuição. Uma coisa que eu acabei não falando para vocês. Aqui nessa volta de número 25 e 24, teremos 30 pontos em cada, tá bom? Se você estiver aí anotando, vamos dar continuidade. Faremos 3 pontos e uma diminuição por toda essa volta de número 26. E a volta 27 e 28 será com 24 pontos baixos cada. Então, nós vamos trabalhar agora
uma volta com diminuição, que é essa que estamos, e 2 voltas sem diminuir nada. Eu vou adiantar as minhas e retorno com vocês. Outra coisa, conforme vocês vão percebendo que esse espaço vai ficando menor, você já pode ir colocando aí o seu enchimento para não te atrapalhar depois. Voltei aqui, já trabalhei então até minha volta de número 28. Olha como fica bem legal o resultado quando colocamos o enchimento. Não tem enchimento vazando entre os meus pontos, tá bem fofo. Vamos fazer aqui então a parte da finalização para começarmos a fazer os tentáculos. Então, eu vou trabalhar agora 2 pontos, volta de número 29, 2 pontos e uma diminuição por toda a volta, ficando no total com 18 pontos. A última volta aqui da nossa carreira, depois aqui eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento, nós vamos trabalhar 9 diminuições seguidas. Então, eu vou vir aqui, vou fazer 1, 2, 3, 4 e assim até dar 9. Concluí a minha volta de número 30, ficou com 9 diminuições, né? Então, ficou com 9 pontos e já terminei de colocar o meu enchimento. Olha o formato que fica a cabeça do nosso polvo. Na carreira de número 31, eu vou fazer a troca de agulha, porque eu quero meus tentáculos bem solto, porém, eu preciso fazer mais uma diminuição, porque aqui eu preciso trabalhar com apenas 8 pontos. Então, carreira de número 31, eu faço apenas uma diminuição. Fiquei no total aqui com 8 pontos. Vou trocar a minha agulha para agulha 3 milímetros. E vou trabalhar aqui um cordão com correntes. Eu vou fazer aqui um total de 25 correntes. Aqui no comecinho é ruinzinho de segurar mesmo. E aí, eu já volto com vocês para iniciar aqui os tentáculos. Nós teremos 8 iguais. Voltei e, pessoal, eu falei 25 correntes, mas é um total de 35 correntes, tá? Depois aqui da nossa última diminuição. Feito aí as 35 correntes, nós faremos isso nos 8 tentáculos. Então, nós vamos fazer aqui mais 2. Voltar na terceira corrente com meio ponto alto. Na mesma corrente, vamos fazer mais 2 meio ponto alto. Laça o fio, coloca no espaço, traz, ficou com 3 laçadas, laça o fio e tira todas. E mais uma vez. Eles ficam abertinho assim o ponto, mas depois ele encolhe, não se preocupe. Vai para a corrente da frente e repete os mesmos 3 meio ponto. Se o ponto for muito apertadinho, você pode fazer ponto alto. Como eu estou trabalhando com agulha maior, porque eu quero meus tentáculos bem molinhos, eu vou fazer meio ponto. Então, aqui, o que eu vou estar fazendo? Para cada uma dessas correntes que eu trabalhei, vou trabalhar 3 meio ponto alto. Isso vai fazer com que o meu cordão enrole. Vou adiantar e mostro para vocês como vocês vão prender na cabeça e começar o próximo. Olha como ele já começa a enrolar, depois nós vamos só ajeitar. Cheguei aqui no final, olha como ele fica bem bagunçado, aí nós vamos precisar ajeitar. Antes, nós vamos vir no mesmo ponto que começamos, certo?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É neste ponto aqui que nós fizemos a última diminuição. E vamos prender com ponto baixíssimo. Coloca a agulha e passa o fio. Para você ajeitar, você olha em qual sentido a sua corrente está indo. E aqui você vai ir girando todos os tentáculos, você faz a mesma coisa. E você vai organizando. É normal eles ficarem tortos. Quanto mais apertado for seu fio, mais enrolado vai ficar esse tentáculo. Por isso que eu optei em trocar a agulha. Ó, nós ajeitamos, ele vai ficar essa sanfoninha e depois nós só vamos abrir. Esta é a primeira de 8. Vamos trabalhar agora a segunda. Você vai começar no ponto da frente, por isso que deixamos 8 pontos aqui na base. Então, prendi com baixíssimo no mesmo lugar que eu comecei. Agora, aqui nós vamos começar onde prendemos. Olha, terminou a carreira, fez aí 8 diminuições, depois trabalhou uma diminuição na carreira de número 31, subiu 35 correntes, mais 2, voltou na terceira, colocou 3 meio ponto alto. Depois, para cada ponto, colocou 3 meio ponto alto. Chegou aqui no final, prendeu com baixíssimo no mesmo ponto que começou. Daqui onde prendemos com esse baixíssimo, vamos levantar as próximas 35 correntes. No final do segundo tentáculo, na hora de prender, nós vamos prender no ponto da frente. Depois que prendeu, sobe de novo, voltou, ponto da frente. Prendeu, sobe de novo, voltou, ponto da frente. Tá certo? Então, vamos lá repetir os nossos 8 tentáculos e depois eu vou explicar para vocês como nós vamos bordar os olhos, porque para esse tipo de trabalho, para os bebês prematuros, nós não podemos colocar acessórios colados e também devemos evitar colocar qualquer outra coisa que não seja o fio. Você pode colocar acessórios como gravatas, lacinhos, cabelinhos, seja o que for, usando apenas o fio de algodão. Eu vou fazer aqui meus 8 tentáculos e retorno com vocês para estarmos finalizando a nossa peça juntos. Vamos, então, finalizar o nosso polvinho. Olha como ele fica bem bonitinho, bem fofinho. Aqui, eu fiz o meu último ponto baixíssimo. Vou puxar o fio. Já deixei um fio comprido para costura. Coloco na minha agulha de tapeçaria. E vou fechar esse espacinho que ficou aqui. Eu vou com cuidado, sem apertar para não reduzir e ficar aquela coisa encolhendo. Eu vou passar a agulha entre os pontos, bem próximo um do outro, e vou formando aí um zigue-zague com o meu fio, para eu poder fechar toda, essa parte aqui. Olha, eu vou puxar aqui um pouquinho, vocês vão ver. Ela já reduziu um pouquinho. Volto aqui no mesmo lugar. Pego na frente. Já reduziu mais. E assim, nós vamos fechando aqueles 8 pontos que nos serviu de base para o tentáculo, certo? É só para não ficar com enchimento exposto, ter risco de sair na hora de lavar. E vamos agora, então, fazer os olhos. Os olhos vamos fazer bordados. Eu vou fazer uma opção, lembrando que se você fizer outras opções aí, não esquece, depois que finalizar o trabalho, colocar a hashtag #soufial, para irmos ver como você usou a sua criatividade. Olha, tampei por completo o enchimento, coloco a agulha aqui mesmo e saio em qualquer lugar aqui do meu polvo.
Venho com a tesoura, com cuidado, corto bem rente. Ok, então essa parte está finalizada. Vamos reservar ele um pouquinho e vamos trabalhar a parte dos olhos. Eu trabalhei aqui com fio preto e eu quero mostrar para vocês mais falando do que fazendo, porque não dá para ver exatamente como eu faço, né, por conta do vídeo. Mas eu trabalhei um anel mágico, que é o mesmo anel que fizemos aqui no topo da cabeça, e aqui dentro eu trabalhei 8 pontos baixos. E cortei o fio do início. Você vai ter uma bolinha como esta. Esta parte eu vou costurar na cabeça do meu polvo. Então, eu vou vir aqui, vou ver o que eu quero, frente, costas, é tudo igual, e vou colocar aqui embaixo. E aqui, com a agulha de tapeçaria, eu vou alinhavar. Então, você vai fazer 2 bolinhas como esta, eu vou voltar com elas costuradas, eu vou colocar uma, vou pular 5 espaços de ponto e colocar a outra. Aí, eu vou voltar com o fio branco para fazermos os detalhes dos olhos. Para costurar, você vai pegando na alça da corrente, coloca um ponto na cabeça, um ponto no olho. Quanto mais perto, melhor fica a costura. E para finalizar, coloca o fio lá dentro, encaixa ele no meio do enchimento e puxa. Vamos fazer agora o outro. Para finalizar o bordado, olha como o branco dá diferença aqui. Olha como fica sem o branco e com o branco, certo? Embaixo dos olhos, eu coloquei um risquinho com o fio rosé, também Extra Kids. Só pra deixar com cara de mais bebezinho, certo? Vamos finalizar, então, a parte branca. Coloquei aqui na agulha de tapeçaria o meu fio branco, dei um nó na ponta e vou parar aqui embaixo dos meus olhos. Guardei o nó. Eu vou passar esse fio pela lateral dos olhos até chegar como se fosse exatamente na metade aqui, do lado de cima. E desço novamente lá para onde eu comecei. Eu vou colocar aqui o meu fio e vou posicioná-lo aqui lateralmente e vou fazer mais 2 vezes a mesma coisa para poder ficar cheinho assim, bem apertadinho para que esse fio não venha aqui para cima do olho. Fiz aqui então as 3 voltas e vamos trabalhar agora esse ponto de luz. Você coloca a agulha por baixo e sai bem na ponta aqui dos seus olhos, rente à marcação de onde fica a corrente, e vai marcar meio milímetro, bem pouquinho mesmo, gente. E passa a agulha para sair lá em outro lugar. Aí, agora eu vou usar a própria ponta da agulha e vou ajeitar essa costura. Todo detalhe faz diferença na nossa peça. Você pode fazer simplesmente o bordado, sem ter que fazer essa bolinha que nós fizemos para o olho. Eu vou agora aqui guardar essa ponta e cortar. E claro, os acessórios você pode ir incrementando conforme você quer. Além de bordar a boca, você pode fazer os olhos bordados com cílios, sem cílios. Então, você vai dando aí as características teu polvo. Você pode também fazer os tentáculos de 2 ou mais cores.
Eu espero que vocês tenham gostado de confeccionar essa peça. Use a hashtag SouFial nas suas redes sociais para podermos ir até lá ver o seu trabalho. No site da Fial você encontra outras receitas para fazer download gratuitamente. Vocês também encontram a Fial no Instagram e no Facebook. Muito obrigada para você que ficou até aqui. Um beijo e até a próxima videoaula.